Poderosas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, na aula de hoje, para tudo que você tá fazendo aí, né? E pega um papel, pega uma caneta para poder anotar cada detalhe que a gente vai estar aprendendo aqui hoje sobre essa mulher, que é Jael. Essa mulher incrível, né? Que com certeza vai falar no seu coração e você vai aprender grandes coisas com essa mulher. Então, seja muito bem-vinda à série Mulheres de Valor, onde nós vamos estar aprendendo com essa mulher, Jael, né, que ela está lá no capítulo 4 e 5 de Juízes, né, que é meio que uma continuidade lá mesmo de onde está Débora, né, também Débora está lá nos Juízes, assim como Jael. Ela não era juíza como Jael era, e nem profetiza como Jael era. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui como ênfase, primeiro de dar essa ênfase, primeiro de tudo eu quero que você não esquece de dar um like. Quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo de valor, que muitas pessoas precisam ver essa mensagem. E tem muitas mulheres que precisam ouvir essas mensagens, gente. Às vezes você não se identifica com Eva, às vezes você não se identifica com Sara, mas você se identifica com Jael, você se identifica com Débora. Então, com alguma dessas mulheres, além de você se identificar com elas, você vai se identificar, né, não somente com a história, mas você também vai se identificar, né, com o aprendizado. Você vai olhar, caraca, ela teve isso, né? História de Raabe, que é uma história incrível, né? E a gente tem muita coisa para poder estar aprendendo com essas mulheres, né? Então, para um pouquinho do tempo que você está fazendo. Se você estiver fazendo qualquer coisa agora, né? Talvez você acabou de chegar do seu trabalho, né? Tá aí lotada de coisa para fazer, mas pega o telefone, conecta aí, dá aquela curtidinha, compartilha com uma amiga e, né? Pega um papelzinho, uma caneta, deixa de lado, que é rapidinho aqui, que a gente vai estar uma coisa rápida, mas que vai fazer diferença na sua vida, na sua história e no seu chamado. A gente vai estar, como eu falei, né, falando um pouquinho aqui de Jael, né? Quem foi Jael? Né? Você já ouviu falar dela? Comenta aí pra mim. Fala aqui pra mim se você já ouviu falar de Jael, né? Qual dessas mulheres você já ouviu falar? Se você já ouviu falar de alguma delas, provavelmente de Eva, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Que às vezes a gente critica a Eva, né? Que foi Eva que fez com que a gente tivesse que passar roupa, a gente andasse vestida. Não escuto muito isso, né? Mas me comenta aí qual dessas mulheres você mais tem se identificado, né? Eu quero saber se você já se identificou com alguma dessas mulheres ou se não, tá? Ainda não identifiquei com nenhum. Fica aqui, que são 22 mulheres, eu tenho certeza que com uma delas você vai se conectar. E fora que a história delas, né? Todas elas a gente tem muita coisa para poder aprender, tá bom? E o que significa o nome Jael? Jael significa cabrito montês. Né? Nossa, que estranho, né? Imagina, quando eu for lá descobrir qual é o seu nome. E fica até o final, que eu tenho uma tarefinha pra você, né? Uma ação que você faça. Vou lá descobrir qual é meu nome e descubro que ele significa cabrito montês. Imagina só isso, gente. Mas era assim que Jael era, né? E o que seria esse cabrito montês? É um cabrito que ele vive nos montes, ele gosta de estar em lugares altos, né? Ele é preparado ele se prepara para vamos dizer, para as adversidades da vida, para as coisas que aparecem no meio da nossa caminhada. Ele está preparado, porque ele sempre esteve em lugares altos, né? Ali no meio de muito mato, no meio de muitas coisas. Então é uma pessoa que esteve preparada quando as oportunidades apareciam. Ele sabia o que fazer, porque ele já desde pequenininho, ele não ficou ali no conforto, ele já foi para lugares altos. E era assim que Jael era. Fica comigo até o final dessa aula, que eu tenho certeza que você vai entender por que Jael se parecia com um cabrito. Um assunto que o primeiro aprendizado que eu queria que a gente visse, né? Eu vou contar um pouquinho da história de Jael, né? Jael era uma mulher que ela estava junto lá naquela mesma guerra, lembra? Da Débora, né? Que Débora era juíza, profetisa, né? Que chamou lá o moço para poder juntar 10 mil homens para poder lutar contra Cícera. E aí ele acabou que, né, chamando ele, e ele falou, eu vou.
né? Eu vou mais se você for junto comigo. E ela falou, eu vou. Mas fique você sabendo que a vitória não vai ser por você. A vitória ela vai ser dada por uma mulher. Eu não sei se eu falei isso no vídeo da Débora, mas a Débora, quando o Jael convidou ela, né, falou pra ela, eu vou. Você falou que é pra eu poder ir juntar as 10 mil homens e lutar contra ele, eu vou. Mas fique você sabendo que eu vou, mas eu não vou só não, você vai comigo. E aí ela foi e falou, né, ela profetizou. Tudo bem, eu vou, mas fique você sabendo de que a vitória não vai estar nas suas mãos. A vitória vai ser dada na mão de uma mulher. Incrível, né? E aí, acabou que tudo aconteceu, né? Teve a guerra, né? Todo mundo foi lá, lutou. E o capitão do exército, né? Que era aquele que maltratava muito aquele povo, ele acabou que conseguiu fugir. Porque ele foi criado a vida inteira para lutar, né? Para estar no meio das guerras. Né? Então ele sabia muito bem todos os trambiques para poder fugir da guerra, para lutar, né? Ou para poder, vamos se dizer, estar ali vivo, né? Vencer, lutar ou sair vivo. E ele sabia todas os truques. E à toa que ele fugiu, ele conseguiu fugir. E aí é onde entra Jael na história. E ele acabou que fugiu a pé, né, dos outros soldados que estavam atrás dele. Ele fugiu a pé. E aí ele conseguiu chegar em uma casa. Quando ele chegou em uma casa, a casa de Jael. E aí bateu lá na porta para poder entrar. Então ela viu ele de longe, na verdade, né? Ela viu ele de longe e falou, venha, venha, pode vir, eu vou acolher você, pode vir. Ela sabia que era inimigo, tá? Ela sabia que o povo tava lá lutando para poder matar ele, né? E aí ela falou assim, pode vir, entre, eu vou acolher você. Eu vou cuidar de você. E ele falou, ai, muito obrigado, eu preciso me esconder. Olha, se alguém bater aí, você fala que eu não tô, que não tem ninguém aqui. E aí ela falou, fique à vontade, eu sei muito bem o que é que eu vou fazer. E esse é um dos pontos. Ela é do povo de Israel, certo? Ela acolheu o inimigo deles, certo? Né? Mas foi aqui onde eu queria que você parasse para poder prestar muita atenção. Que às vezes, na nossa casa, a gente fica toda hora. Ah, mas o inimigo vem, tá toda hora na minha casa. Ah, mas que o inimigo. Ah, mas que o inimigo entrou na minha casa e agora o que é que eu vou fazer? Ah, mas que então, tem o inimigo entrou no meu marido, naquela mulher, naquela coisa lá, e tá tentando roubar o meu casamento. Ele entrou na minha casa. Ah, mas o inimigo entrou do amigo, do meu filho, que tá tentando destruir a minha casa, tá tentando destruir os meus filhos. Ah, mas que o inimigo entrou na minha casa. Jael aceitou, recebeu o inimigo dentro da casa dela. Mas por que ela fez isso? Ela aproveitou uma oportunidade. Ela viu que ele tinha fugido da guerra. O que foi que ela fez? Ela aproveitou aquela oportunidade para poder receber o inimigo dentro da casa dela. Gente, que incrível! Para um pouco e olha isso, que incrível! Ela recebeu o inimigo dentro da casa dela, porque ela sabia, ela tinha convicção do que ela iria fazer. Ela sabia que ali era uma oportunidade que ela tinha para poder derrotar o inimigo. Mas como uma mulher vai conseguir derrotar o inimigo, gente? Pela confiança que ela tinha em Deus. E Deus já tinha falado para ela, pode receber o inimigo na sua casa, que eu vou te dar a vitória. É aquele negócio da conexão, da intimidade que ela tinha com Deus. E através da intimidade que ela tinha com Deus, ela pôde ouvir a voz dele. Ela estava ali, ela não teve medo do inimigo. Pelo contrário, ela recebeu ele dentro da nossa casa. E quantas das vezes que a gente reclama porque o inimigo está dentro da nossa casa. E no lugar de agir, no lugar de aproveitar a oportunidade que está dentro da sua casa e você matar e você destruir o inimigo, você reclama. Você não consegue ver coisas boas naquilo que Deus coloca nas suas mãos, mesmo que seja o inimigo. Você não consegue olhar. Por quê? Porque você está focado no problema e não na solução. Quantas vezes
que o inimigo entra dentro da sua casa e você não sabe o que fazer, você está perdida. Tantas vezes que o inimigo entra dentro da sua casa e você começa a perguntar para Deus, menos para Deus, para o mundo, o que é que você tem que fazer. E às vezes a oportunidade está na sua mão de derrotar o inimigo, está dentro da sua casa e você não faz nada. Porque você só olha para o problema, você não olha para a solução, você não vê nem aquilo como uma solução. Essa é minha oportunidade que eu vou ter de fisgar ele, porque ele está debaixo da minha casa. E se entra dentro da minha casa, ou é para me abençoar, ou é para me poder destruir. E o inimigo dentro da minha casa não fica. Não, às vezes você sai correndo, você deixa o inimigo dentro da sua casa, você sai correndo. É isso que a maioria de nós fazemos em algumas situações. Realmente, eu não sei o que eu faria se eu visse o inimigo, né, um Cicerá batendo na minha porta, querendo se esconder, e eu sabendo que ele era inimigo, e eu chamando, vem, pode vir, eu vou te ajudar a se esconder. Vem, anda, entra. Foi isso que ela fez, foi isso que Jael fez. Ela chamou o inimigo para dentro da casa dela, porque ela sabia que era ali a oportunidade que ela tinha para poder destruir ele. Ela sabia que talvez se fosse pro território lá fora, ela sabia que ela não ia destruir. Mas ela sabia que dentro da casa dela, ela ia destruir. Porque ela não dependia das forças dela. Ela era uma mulher e ele era um homem de guerra. Ela sabia. Um outro ponto que eu queria que você parasse para prestar atenção, ela em nenhum momento, você vai ouvir da história dela, em nenhum momento ela destruiu aquele capitão com grosseria. Nenhum momento ela destruiu o inimigo, ó, na calma, na confiança, porque ela sabia quem tinha dado o inimigo nas mãos dela. Ela foi ali, olha, na confiança. E sabe o que ela tinha na mão? O que ela tinha? Ela recebeu o Cicerá, né? E ele falou assim, olha, eu vou... Ela pegou, deu para ele se enrolar um lençol, né? Meio que um tapete, que ele estava tão cansado que ele tinha caminhado muito, se escondido muito, né? Tinha caminhado bastante, se escondendo do povo, do povo de Israel. Ele tinha se escondido tanto que ela falou assim, olha, se esconde aqui, deu um lençol para ele se enrolar. E às vezes a gente, não, é inimigo, sai. Não, ela acolheu o inimigo. Mas ela só fez isso porque ela sabia os próximos passos que ela ia dar. Ela sabia que ali era uma oportunidade que ela tinha para poder destruir ele. Ela sabia que tinha sido Deus que tinha dado aquela oportunidade ali para ela. Que os homens lá fora em guerra, lutando, matando um com o outro, não tinham conseguido. Na guerra, na força, com os próprios braços, eles não tinham conseguido. Juntando naqueles, não tinham conseguido. Mas ela sabia que na sutileza, no acolhimento, ela ia fisgar e destruir o inimigo. E é assim que nós somos chamadas. Mas por que Deus não deu o inimigo, não deu ele na mão de um homem? Sabe por quê? Porque nós mulheres, sabe aquele negócio de sexto sentido? Você tem um sexto sentido de que isso não tá bem. Não, isso aí se chama Deus falando no seu ouvido. E nós mulheres temos essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus primeiro. Por isso que dentro da nossa casa nós somos levantadas para poder observar, para poder cuidar. Por que não foi dado para aquele povo lá fora? Por que não foi dado, o inimigo não foi dado na mão do marido dela? Porque tinha que ser ela, porque ela consegue sentir que tem alguma coisa de errado. Ela viu, vamos se dizer assim, ela sentiu que ele estava vindo, ela falou, não, calma aí, eu não vou afastar ele não, eu vou trazer ele para perto de mim, porque é aqui que eu vou destruir ele. Mas por quê? Porque ela tinha uma conexão com Deus. Quando nós fugimos dos problemas, quando nós fugimos das coisas, é porque a gente não tem conexão com medo, e a gente não tem conexão com Deus, e a gente tem medo do que pode acontecer. Quando você vê o inimigo se aproximando, não é que você vai correr atrás dele, não. Ela, em nenhum momento ela foi atrás dele. Ele que veio até ela. Ela apenas acolheu ele com uma estratégia. Ela aproveitou aquela oportunidade. Já que ele estava vindo, pode vir. Eu não fui atrás de você lá fora, não. Eu tô aqui no meu canto quietinha.
E às vezes é isso, às vezes você tá na sua casa, você acha que não pode fazer nada. Não, mas eu tô na minha casa, eu posso fazer o quê? E agora? Eu não posso fazer nada, eu sou uma simples dona de casa, o que eu posso fazer? Eu só fico em casa cuidando da casa, cuidando dos meus filhos. Como é que eu posso ir lá para a guerra ajudar o povo? Ela poderia ser, talvez, dar uma de vítima. É outro ponto importante. Às vezes nós damos muito de vítima. Ah, mas eu sou uma moça que eu só fico em casa, cuidando dos meus filhos, cuidando da casa, limpando isso, fazendo aquilo outro. Mas eu queria muito poder estar lá fora, na guerra, junto com o povo. Queria muito ser uma Débora da vida, ser uma juíza. Queria muito ser uma profetisa e ficar lá dando conselho, mas eu não posso porque eu tenho filhos, eu tenho casa para cuidar. Não posso, não. Às vezes a gente dá uma de vítima. E dentro de onde nós estamos, a gente pode destruir o inimigo. Chega de vitimismo e tá na hora de você se posicionar no lugar mesmo onde você está. Ela destruiu o inimigo, foi dentro da casa dela. Não foi lá na guerra junto com o povo, não. Ela destruiu o inimigo dentro da casa dela, onde ela estava. E ela foi lá, ela se posicionou. Ela não correu com medo, não. Ah, mas eu tô aqui o tempo todo, né, dentro da minha casa. O que é que eu posso fazer pelo povo? O que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Ela não deu uma de vítima. Ela falou assim, pode vir que eu vou te acolher. Porque eu tô vendo aqui uma oportunidade para poder destruir você. Aproveita a oportunidade que aparece na sua vida. Às vezes você dentro da sua casa, a oportunidade aparece, você bota para correr. Por quê? Porque você tá com medo. Por quê? Porque você não se posicionou. Por quê? Porque você não tem conexão com Deus. Por quê? Porque você não olhou aquilo que estava ao seu alcance. Você preferiu dar uma de vítima dizendo que não pode fazer nada. Se posicione no lugar onde você mesmo está, com as ferramentas que você tem na mão, com os recursos que você tem na mão. Aproveita o que você tem na mão. Às vezes você está atrás de uma grande armadura para poder vencer o inimigo, de uma grande espada para poder matar o inimigo. Sabe o que foi que ela recebeu ele? Né? Além de ter enrolado ele naquele lençol para ele se acolher, né? Para ele achar que estava ali seguro. Sabe o que foi que ela fez? Deu um copo de leite para ele. Usou a sabedoria. Né? Porque tem algumas pessoas, né? Talvez antigamente isso funcionasse muito mais, né? Hoje em dia as pessoas preferem tomar remédio para dormir. Né? Mas as pessoas, até mesmo, né, os nossos avós, os nossos pais ouvia muito a minha avó tomando leite para poder dormir, né? Porque relaxa e para poder acalmar o coração, para poder dormir. Né? Eu via muito a minha avó, né, tomar leite ou então dar leite pro meu avô para poder ele dormir melhor, porque acalma, né? E sabe o que foi que ela fez? Ela deu um copo de leite para ele dormir. Para ele se acalmar e para ele dormir. Foi isso que ela fez. Ela usou de sabedoria o que ela tinha na mão. O recurso que ela tinha na mão era simplesmente um leite e uma estarca. Que era como se fosse um pedaço de madeira, né? Para poder... Ali era o que ela tinha, que era a ferramenta dela do dia a dia. Era o leite que ela tomava e era a estaca que ela usava no dia ali para poder ficar pregando tenda, né? E era isso que ela usava. Ela usou os próprios recursos dela. Às vezes nós estamos procurando algo miraculoso para poder fazer. Eu preciso de uma espada e agora o inimigo tá vindo. Eu preciso de uma espada e agora o inimigo tá vindo. Eu preciso de alguém com autoridade para poder botar o inimigo para fora. E agora o que que eu faço? Usa os recursos que você tem, amiga. Poderosa, às vezes você tá com recurso na mão e você não sabe o que você vai fazer. Porque você tá atrás de algo grandioso para poder destruir o inimigo. Olha ao seu redor, para um pouquinho e olha ao seu redor. Olha quais são as ferramentas que você tem para poder você destruir o inimigo. O que você tem na mão? Não fica procurando grandes coisas, não. Às vezes as pequenas coisas que você tem na mão servem para poder destruir o inimigo que entrou dentro da tua casa. E você tá atrás de grandes coisas para poder fazer. Não, mas é porque eu não consigo trabalhar, porque eu tenho 10 mil meninos, eu tenho 4 e eu trabalho. Eu tô aqui servindo você, eu tô aqui te ensinando. E para mim poder te ensinar tudo isso, provavelmente eu tive que estudar.
Eu tive que ir para vários cursos, eu tive que fazer mentoria, eu tive que ler bastante, eu tive que fazer muitas coisas para poder passar o ensinamento que eu tô passando aqui para você, né? E o recurso que eu uso é um simples telefone com uma ring light para poder dar uma boa iluminada. Foi isso que eu usei. Eu não tô procurando grandes coisas, eu uso o que eu tenho na minha mão. E às vezes você tá procurando, não, eu não fiz nada ainda, porque eu tô procurando um grande estúdio, eu tô procurando um grande emprego para poder fazer, tá dando desculpa toda hora, mulher. Aff, para de dar desculpa. Age com os recursos que você tem. Já eu só tinha um leite e uma estaca, o que ele ia fazer com isso? O que Davi tinha para poder derrubar Golias? 5 pedrinhas. Sabe o que não faltou em Davi para poder destruir? Sabe o que ele tinha? Força de vontade. Ele tinha força de vontade para poder fazer o que Deus mandou ele fazer. Sabe o que Jael tinha? Não era só leite, uma estaca, um pedaço de pau. Jael tinha força de vontade para poder fazer aquilo que Deus falou que ela tinha que fazer. Aquilo que apareceu na vida dela, o inimigo que apareceu aqui na minha frente. Eu sei o que é que eu vou fazer com ele. Eu tenho só leite e tenho estaca. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar o que eu tenho. Foi isso o que Davi fez. Davi usou as pedrinhas que ele tinha na mão. Sabe o que foi que Moisés fez? Quando viu aquele mar? Podia ter aparecido um navio lá para poder botar uma arca de Noé na vida, para poder botar aquele povo todo dentro e eles passar pelo mar vermelho. Podia, não podia? Sabe o que ele fez? Ele usou o que ele tinha na mão. O que ele tinha na mão? Um cajado. Ele tinha força de vontade para poder libertar o povo e ele escutou a voz de Deus. Para de ficar buscando grandes coisas, amiga poderosa. Usa o que você tem dentro da sua mão. Usa os recursos que você tem à sua disposição. Sabe o que falta? Força de vontade. Sabe por que você tem muito vitimismo? Olha demais pro problema e não olha para a solução. Chega, poderosa. Deus está atrás de grandes Jaéis. Deus está atrás dessas mulheres poderosas que aproveitam as oportunidades que aparecem, que usam os recursos que tem. Deus está atrás dessa mulher. E eu tenho certeza que se você olhar ao seu redor, você é essa mulher. Só falta-lhe ousadia e coragem. Talvez você tenha até força de vontade. Mas falta-lhe a coragem. Olha ao seu redor e usa os recursos que você tem. Até porque os recursos não vêm. Até porque a vitória não vem da sua força. Porque se for olhar, né, era um homem, né, um capitão com uma mulher. Não tinha força para destruir, não tinha força para matar. Mas ela confiou em Deus. Não confia na força que você tem, não confia na grande espada que você tem na mão, confia em Deus somente. E aí ela pegou, ele tomou leite, ele dormiu, ela foi lá, pegou a estaca com grande ousadia, tacou na cabeça dele, pegou o martelo, pá, 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 pá. E quando ela viu que ele tinha morrido ali grudado, morreu, pronto, acabou. Olha só. Não parece algo improvável? Parece. Parece algo improvável. Não parece algo normal. Não se parece com uma coisa comum. Mas é assim as coisas de Deus. Você fica procurando algo para poder... não, mas o meu casamento só vai ser salvo se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Meu casamento só vai ser salvo se o inimigo sair da minha casa. Meu casamento só vai ser salvo. Você fica procurando se vier o Papa e para poder fazer a hora se vier aquele homem poderoso cheio de unção. Não, usa os recursos que você tem. Confia em Deus. Tá na hora de você confiar em Deus, confiar em você, naquilo, usar os recursos que você tem na mão. Tá na hora de você olhar e dizer, eu tenho que me posicionar. Se posiciona no lugar onde você está. Seja ele na sua casa, seja ele no seu trabalho, seja qualquer lugar que for. Para de olhar pro provável e olha pro improvável, que é Deus. Às vezes a gente fica ali dando uma de coitadinha toda hora, né? Mas porque eu sou uma pobre mulher, coitada. Não, você é uma grande mulher. Deus escolheu você. Deus tá aqui falando com você para você acordar e fazer aquilo que ele te chamou. E sabe,
nós estamos chegando ao nosso fim dessa aula, né? E sabe uma coisa que eu desejo do fundo do meu coração? É que você possa olhar e dizer assim, eu sou uma Jael da vida. Eu sou aquela mulher que Deus me chamou para poder me posicionar dentro da minha casa. E se o inimigo tá dentro da minha casa, quem tem que sair é ele. Quem tem que sair não sou eu, não. Às vezes você sai para poder dar oportunidade pro inimigo que entrou. Às vezes você sai dando oportunidade para amante que tá entrando dentro da sua casa. Não, porque já que a amante tá chegando, né, eu tenho que sair. Não. Vem, porque aqui, ó, meu joelho, ó, de oração. Usa as ferramentas que você tem. Se conecta com Deus, escuta a voz que ele tem para você. Usa as ferramentas que você tem. Não fica procurando grandes coisas. Às vezes Deus deu a vitória para você e você tá atrás de comunicar para todo mundo. Ou então você se acha incapaz porque você tá dentro da sua casa. Às vezes você começa a achar, não, mas eu não posso. Aí começa a convocar toda a comunidade, toda a sociedade para poder destruir, tirar o inimigo da sua casa. Faz 1001 ritual para poder tirar o inimigo dentro da sua casa. Usa, age com sabedoria, com luz, com graça, os recursos que Deus te deu. Às vezes você está buscando várias coisas que não fazem sentido. E usa aquilo que faz sentido para Deus. Pode ser que um leite e um pedaço de pau não fizesse sentido, mas ela falou, é o que eu tenho. E o Senhor é quem vai me capacitar para poder vencer essa vitória. E aí onde aquela vitória, né, o que a Débora profetizou, a vitória não vai estar nas suas mãos. A vitória vai estar na mão de uma mulher. E ela destruiu. Que você olhe para si e veja a grande mulher que você é. Poderosa. Que você possa se olhar no espelho e ver qual o valor enorme que você tem. Pode ser qualquer lugar que você esteja. Mas olha para quem você é dentro de você, olha para suas forças. Olha para aquilo que Deus chamou. Qual é o inimigo que tem te atormentado dentro da sua casa? Qual é o inimigo que está dentro da sua casa e que você tem saído para ele ficar? Você que tem que matar ele dentro da sua casa. Mas não é matar assim não, né, gente? É matar com oração. Né? Poderosa, eu desejo do fundo do meu coração que você olhe qual o valor que você tem. Você é uma mulher de muito valor, tá na hora de você fazer a sua história. Essas mulheres, elas fizeram a história dela porque elas tiveram ousadia. Elas confiaram em Deus. Tá na hora de você começar a ter mais ousadia e confiar naquele que te chamou. Tá na hora de você se posicionar dentro da sua casa e dizer, aqui não, por mais que você entre na minha casa, eu não te chamei. Mas por mais que você entre na minha casa, aqui você não fica. E ela não falou pra ninguém o que ela ia fazer. Olha, ela não acolheu ele, não falou assim, olha, gente, vem, olha, ele tá aqui, vem matar ele tá dormindo, vem. Não. Para de ficar contando pra todo mundo. Vá você mesmo e faça aquilo que Deus chamou você pra fazer. Para de chamar o outro para fazer aquilo que é para você fazer. E a ação que eu queria que você fizesse hoje, poderosa, linda e maravilhosa, era que você busque qual o significado do seu nome. Quero que você faça isso, tá? Pesquisa qual o significado do seu nome. O meu é divina, poderosa, maravilhosa. E uma outra coisa era que você converse com o Criador. E pergunte para ele qual é o propósito que ele tem para você nessa geração. Que você possa olhar dentro de você e você ver que você tem um chamado. Tá? Beijo, poderosa. Até amanhã na nossa aula de amanhã. E essa aula de amanhã, gente, é muito poderosa. A gente vai falar sobre uma mulher linda, que eu adoro, eu sou apaixonada por ela, gente. Né? É a Ruth, né? A gente tá
ela faz parte de uma das mulheres corajosas. Bom, poderosa, não esquece de compartilhar, de fazer as tarefinhas. Eu tenho certeza que vai fazer grande diferença pra você, tá bom? Beijos. Até amanhã.